Capítulo 33. Ai de ti que roubas e nunca foste roubado, que procedes deslealmente, mesmo que contra ti ninguém o tenha feito. Quando acabares de roubar, serás tu roubado, e quando procederes deslealmente, o mesmo se fará contra ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, que temos esperado por ti. Sê tu o braço deles na manhã e também nossa salvação no tempo de aperto. Os povos fugiram à voz do estrondo, ao te levantares, as nações foram espalhadas. Vosso despojo será recolhido como quando ajuntaram a lagarta, correram até ele como correm os gafanhotos de uma parte à outra. Será exaltado o Senhor que mora nas alturas, encheu Sião de justiça e de equidade. Ele será um fundamento estável para teus tempos, rica provisão de salvação, de sabedoria e de conhecimento. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. Eis que seus valentes gritarão do lado de fora, os mensageiros de paz chorarão amargamente. As estradas estão desertas. Cessaram os que caminham por elas, anularam o pacto, desprezaram as cidades, caso nenhum se faz dos homens. A terra se vestiu de luto e adoeceu o Líbano, se envergonhou e murchou. Saron se tornou um deserto e Bazã e o Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora serei exaltado. Agora serei engrandecido. Concebestes palhas, darei à luz mato, o vosso alento é um fogo que vos consumirá, e os povos serão como a cal queimada, como espinhos cortados que são queimados com fogo. Verão o rei em sua formosura. Ouvi vós que estáis longe, o que fiz e vós, os que estão perto, reconhecei meu poder. Os pecadores em Sião se assombraram, espanto sobreveio aos hipócritas. Quem de nós morará com o fogo consumidor? Quem de nós habitará com labaredas eternas? Aquele que caminha em justiça e fala o que é reto, aquele que recusa o lucro de violências, aquele que sacode suas mãos para não receber suborno, aquele que tapa seus ouvidos para não ouvir propostas sanguinárias e fecha seus olhos para não ver coisa má. Este habitará nas alturas, baluartes de rocha serão seu lugar de refúgio, seu pão lhe será dado e suas águas serão seguras. Seus olhos verão o rei e sua formosura verão uma terra dilatada. Seu coração imaginará o espanto anterior e dirá: onde está o escriba? Onde está o pesador do tributo? Onde está o que põe na lista das torres? Já não verá aquele povo orgulhoso, povo de língua difícil de entender, de língua tartumada, que não pode compreender. Olhar para Sião, cidade de nossas festas solenes. Vossos olhos verão a Jerusalém, morada de quietude, tenda que não será desmantelada, nem serão arrancadas suas estacas, nem nenhuma de suas cordas será rebentada, porque certamente ali será o Senhor para nós, o majestoso, e o lugar de rios e correntes largas pelo qual não andará barco de remos, nem por eles passará navio grande, porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele mesmo nos salvará. Tuas cordas se afrouxaram, não seguraram o mastro, nem estenderam a vela, a presa de muitos despojos se repartirá, então os coxos arrebatarão a presa. Não dirá o morador: estou enfermo. O povo que nela morar, lhe será perdoada sua iniquidade. A ira do Senhor contra as nações. Capítulo 34.
Achegai-vos, nações, juntai-vos para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e tudo quanto há nela, o mundo em tudo quanto produz, porque o Senhor está irado contra todas as nações e indignado contra todo o exército delas, as destruirá e as entregará à matança, e seus mortos serão arrojados de seus cadáveres. Se levantará mau cheiro, e os montes se derreterão pelo sangue deles, e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e cairá todo o seu exército, como cai a folha da parra, e como cai a da figueira, porque no céu se embriagará minha espada. Eis que descerá sobre Edom e sobre o povo do meu anatema em juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, coberta de gordura de sangue de cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. E com eles cairão búfalos e touros com bezerros, e sua terra se embriagará de sangue, e seu pó se encherá de gordura. Porque o Senhor tem dia de vingança, um ano de retribuições no pleito de Sião. E seus ribeiros se converterão em breu, e seu pó em enxofre, e sua terra em breu ardente. Não se apagará de noite, nem de dia, perpetualmente subirá sua fumaça, de geração em geração será assolada, e nunca ninguém passará por ela. O pelicano e o ouriço se apropriarão dela, a coruja e o corvo morarão nela, e se estenderá sobre ela cordel de destruição e prumo de assolação. Quanto aos seus nobres, não haverá quem seja chamado ao reino, e todos os seus grandes serão nada, e seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos em suas fortalezas, e serão moradas de chacais e pastagens para os avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e o sátiro gritará ao seu companheiro, a coruja também terá ali morada, e achará para si lugar de repouso. Ali aninhará a coruja, porá seus ovos e tirará seus filhotes, e os ajuntará debaixo de suas asas. Também se ajuntarão ali abutres, cada um com sua companheira. Inquire no livro do Senhor e lede. Não faltará nenhum deles, nenhum faltará com sua companheira, porque minha boca ordenou, e seu espírito as ajuntou. Ele lhe lançou sortes, e sua mão lhe repartiu com cordel. Para sempre a terão por herança, de geração em geração morarão ali. O futuro glorioso de Sião. Capítulo 35. O deserto e o terreno seco se alegrarão, o ermo gozará e florescerá como a rosa, florescerá abundantemente e se alegrará até dar gritos de júbilo. A glória do Líbano lhe será dada, a formosura do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade de nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos de coração abatido: esforçai-vos, não temais. Eis que vosso Deus virá com vingança, com a recompensa de Deus virá, e ele mesmo vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque serão iluminadas as águas no deserto e torrentes na solidão. O lugar seco se converterá em tanques, e a terra seca em mananciais de água. Na morada dos cachais protegei Sião,
os rebanhos. Será um cercado de canas e juncos, e haverá ali pista e caminho, será chamado caminho de santidade. O imundo não passará por ele, mas ele mesmo andará com eles. O que andar neste caminho, por mais torpe que seja, não se extraviará. Não haverá ali leão, nem qualquer animal feroz subirá por ele. Não se acharão ali para que o recorram os resgatados. E os redimidos do Senhor voltarão e virão a Sião com alegria. Haverá gozo perpétuo sobre suas cabeças. Terão gozo e alegria e fugirão da tristeza e do gemido. A invasão de Saqueribe, capítulo 36. Aconteceu no ano 14 do rei Ezequias que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. E o rei da Assíria enviou Rabizaque com um grande exército a Jerusalém, partindo de Laquis contra o rei Ezequias, e acampou junto ao aqueduto do tanque de cima, no caminho da fazenda do lavandeiro. E saiu a ele Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo, e Sebena, o escriba, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, aos quais Rabizaque lhe disse: Dizei agora a Ezequias, o grande rei, o rei da Síria, disse assim: Que confiança é esta em que te apoias? Eu digo que o conselho e o poder são para a guerra, o que tu falas são mais que palavras vazias. Bem, agora em quem confias para que te rebeles contra mim? Eis que confias neste bastão de cana frágil no Egito, no qual se alguém se apoia, este lhe entrará pela mão e atravessará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos vós que nele confiam, e se me dizes: No Senhor nosso Deus confiamos, não é esse aquele cujos lugares altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: Diante deste altar adorareis? Agora, pois, eu te rogo que troques garantias com o rei da Assíria, meu senhor. Eu te darei 2.000 cavalos, se tu podes dar cavaleiros que cavalguem sobre eles. Como, pois, poderás resistir a um capitão, ainda que seja o menor dos servos de meu senhor? Não obstante, tu estás confiando no Egito e em seus carros e seus cavaleiros. Por acaso eu vim agora a esta terra para destruí-la sem a permissão do Senhor? O Senhor me disse: sobe para esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebena e Joá e Rabizaque: Rogamo-te que fales a teus servos em aramaico, porque nós o entendemos, e não falas conosco na língua de Judá, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. E disse Rabizaque: Por acaso me enviou meu senhor para que só dissesse essas palavras a ti e a teu senhor, e não aos homens que estão sobre o muro, condenados a comer convosco seu esterco e a beber sua urina convosco? Então Rabizaque se pôs de pé e gritou em alta voz na língua judaica, dizendo: Ouvi as palavras do grande rei, o rei da Assíria. O rei assim disse: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não escuteis a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo, e saia a mim, e coma cada um de sua vide, e cada um de sua figueira, e beba cada qual das águas de sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve a uma terra como a vossa terra, de grão e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olhai para que não vos engane Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Por acaso livraram os deuses das nações, cada um a sua terra, das mãos do rei da Síria?
Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Seravim? Sefarvim? Livraram a Samaria de minha mão? Que Deus esteja entre os deuses destas terras, que livraram sua terra da minha mão, para que o Senhor livre de minha mão a Jerusalém? Mas eles se calaram e não lhe responderam palavra, porque o rei assim o havia mandado, dizendo: Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebana, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as roupas rasgadas e lhe contaram as palavras de Rabizaque. Oração e libertação, capítulo 37. Aconteceu, pois, que quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou suas vestes e o coberto de saco veio à casa do Senhor. E enviou Eliaquim o mordomo, a Sebina, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim disse Ezequias: dia de angústia, de castigo e de escárnio é este dia, porque os filhos chegaram até o ponto de nascer, e a que dá a luz não tem forças. Quiçá o Senhor teu Deus ouvirá as palavras de Rabizaque, o qual o rei da Assíria, seu senhor, enviou para insultar ao Deus vivo, e castigará as palavras que ouviu o Senhor teu Deus. Eleva, pois, tua oração pelo que ainda restou. Vieram, pois, os servos de Ezequias a Isaías, e disse-lhe Isaías: Direis assim a vosso senhor, assim disse o Senhor: Não temas pelas palavras que ouviu, com as quais blasfemaram os servos do rei da Assíria contra mim. Eis que eu porei nele um espírito, e ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e farei em que sua própria terra pereça a fio de espada. Voltou, pois, Rabizaque, achou o rei da Assíria que combatia contra Libina, porque já ouvira que se apartará de Laquis, mas ouvindo dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para guerrear a ouvi-lo, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te enganes teu Deus, no qual tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Eis que tu ouviste o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram, e tu escaparás? Por acaso seus deuses livraram as nações que meus antepassados destruíram, Agos, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que moravam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvim, de Rena e de Iva? E tomou Ezequias as cartas da mão dos embaixadores, e as leu, e subiu para a casa do Senhor, e as estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que moras entre os querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor teu ouvido e ouve. Abra ao Senhor teus olhos e veja, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, que enviou para insultar o Deus vivente. Certamente o Senhor, os reis da Síria, destruíram todas as terras e suas regiões, e entregaram os deuses deles ao fogo, porque não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livrai-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. O conforto de Deus através do profeta. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma palavra a Ezequias. Assim disse o Senhor, Deus de Israel, acerca do que me rogaste sobre Senaqueribe, rei da Síria.
Estas são as palavras que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te menospreza, te escarnece, por trás de ti move sua cabeça a filha de Jerusalém, a quem repreendeste e a quem blasfemaste, contra quem levantou tua voz e levantou teus olhos bem alto, contra o Santo de Israel, pelas mãos de teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão de meus carros, subirei nas alturas dos montes, nas ladeiras do Líbano, cortarei seus altos cedros, seus ciprestes escolhidos, chegarei até seus cumes mais elevados, ao bosque de seus campos férteis. Eu cavei e bebi as águas, e com as pisadas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouviste dizer que desde os tempos antigos eu o fiz, que desde os dias da antiguidade tenho idealizado, e agora o fiz vir a fim de que tu reduzisses as cidades fortificadas a montões de escombros. Por isso seus moradores foram quase sem poder, foram acovardados e confusos, foram como a erva do campo e hortaliça verde, como o feno dos telhados que antes da ocasião se secam. Conheço tua condição, tua saída e tua entrada e teu furor contra mim, posto que contra mim tiraste e tua arrogância subiu aos meus ouvidos. Por isso porei meu gancho em teu nariz e meu freio em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O sinal para Ezequias. E isso te será por sinal: comerás tu este ano que nasce de vós, e no segundo ano que nasce de vós, e no terceiro ano semearás e ceifarás, e plantarás vinhas e comerás seu fruto, e o que ficará da casa de Judá e havia escapado, voltará a lançar raiz abaixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá uma remanescente, e do monte de Sião os sobreviventes. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela nenhuma flecha. Não virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela baluarte. Pelo caminho que veio voltará, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para salvá-la por mim mesmo e por atenção a meu servo Davi. A derrota dos assírios. E saiu o anjo do Senhor e matou 185.000 no acampamento dos assírios. E quando se levantaram pela manhã, eis que tudo era corpos de mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, foi-se e fez sua morada em Nínive. E aconteceu que, enquanto adorava seus deuses no templo de Nisroque, seus filhos Adremeleque e Cerezer mataram-no a fio de espada, e fugiram para a terra de Ararate, e reinou em seu lugar Esaradom, seu filho.